Cara, a grande questão referente ao Cauli, e aí é uma opinião minha em respeito à sua opinião, tá, torcedor? Eu acho que grande parte da parcela de culpa é do Rogério Ceni. Porra, Jona, você persegue o Rogério Ceni, você odeia o Rogério Ceni. Não, cara. Elogio pra caramba. E elogiei muito nesse último jogo contra o Corinthians. Elogiei muito nos primeiros turnos de 24 e 25. No segundo turno eu critiquei porque o time despencou. Essa é a pura verdade, né? Mas um bom treinador, eu acho que isso também passa um pouco de inexperiência do próprio Rogério Ceni, porque um bom treinador, meus amigos, ele de alguma forma, ele precisa ter a noção, ele precisa ter a sensatez de saber quando um atleta ele tá precisando sair, quando um atleta ele tá precisando voltar para a posição dele de origem. Você precisa saber o momento certo de você sacar um atleta para você não perder aquele atleta de vez. Às vezes é interessante você tirar o jogador um pouco do foco, né? Para você ganhar ele mais pra frente, do que você ficar martelando e perder o jogador de vez. Eu acho que foi isso que aconteceu com o Cauli no Bahia. Qualquer torcedor, meus amigos, seja ele do mais rebuscado, que entende, que mais acompanha, do que o menos acompanha, ele estava vendo que o Cauli não estava bem, não estava à vontade, né? E que precisava jogar na comodidade da sua posição de origem. Pra quê? Pra você, de alguma forma, resgatar o bom futebol dele. Você jamais vai resgatar um bom futebol de um jogador colocando ele improvisado em uma posição que ele não joga, que ele tá apenas quebrando galho. E aí o jogador ele fica extremamente aborrecido, o jogador fica extremamente puto da vida, depois desculpe o palavrão, porque ele fala assim, eu tô sendo vaiado pelo torcedor, né? Porque eu tô quebrando galho e jogando de alguma forma improvisado. Os caras estão me colocando improvisado, os caras estão me colocando em uma posição que não é minha, que eu não jogo, e eu tô tomando pancada de todos os lados, da mídia, do torcedor, e eu não posso chegar pro meu treinador e falar pra ele assim, professor, me bota na posição igual o Lúcio fez, porque senão a gente sabe que ele vai bancar ele de vez. Treinador de futebol não gosta de ser contestado. O Rogério Ceni, eu conheço muito bem aqui de Flamengo, é um cara que não gosta de ser contestado, e ponto. E ponto. Então o Cauli ficou tentando, e cumprindo, e sendo vaiado, e cumprindo. E aí, irmão, você todo jogo sendo vaiado, você todo jogo tendo um torcedor no teu ouvido, te cobrando, falando que você não joga nada, que você enganou em 2023, a moral dele foi jogada no lixo. E quando a tua moral tá lá embaixo, você tem que ser muito bom mentalmente para você se recuperar, se reerguer. Porque a tendência de quem tá lá embaixo, a tendência de quem foi jogado na lama, é você querer sair da lama e ir pra outro lugar, e sair correndo e se esconder. E é isso que tá acontecendo aí com o Cauli. A informação que eu tenho, meus amigos, que eu tava apurando ontem a noite inteira, é de que houve uma reunião do Cauli, os representantes aí do Cauli, com pessoas ligadas ao Bahia, para poder entender se o Bahia, a comissão técnica, conta com o Cauli. E o que foi passado pela comissão técnica, o que foi passado pelo próprio Bahia, é que conta com o Cauli. Só que se chegar uma boa proposta, ele é negociável. Então o Cauli, que outrora era um jogador incontestável, era um jogador de extrema importância, ele foi colocado na bandeja dos negociáveis pelo tricolor baiano. E já surgiu o São Paulo, houve negociações com o São Paulo, tá? Sendo que o Bahia não quis por empréstimo, o Bahia queria a venda definitiva. E agora a informação que eu trago, que ninguém tem, é de que 2 clubes estão interessados em contar com o Cauli já nessa janela de transferências. São eles, Internacional de Porto Alegre e o Grêmio. Os 2 clubes do Rio Grande do Sul têm interesse em contar com o Cauli nessa temporada. Jonas, o que você acha? Vende, não vende? Negocia, não negocia? Cara, eu acho que se for um valor justo, eu acho que se for um valor bom pro Bahia, deveria vender, porque eu tenho a percepção que o Cauli não vai entregar mais o que ele entregou em algum momento, e esse momento foi muito longe, que foi 2023. Não porque ele deixou de ser um bom jogador, não porque ele sempre foi um bagre, não, nada disso. É porque simplesmente o Cauli, ele tá com a moral, ele tá de saco cheio, essa é verdade. Tá de saco cheio, tá com a moral jogada na lama e tá sem força para se reerguer. E quando esse tipo de coisa acontece, nada melhor do que você, de alguma forma, buscar novos ares. Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. Você só vai se machucar o tempo inteiro. E nos últimos jogos, a gente pode perceber que grande parte do elenco do Bahia estava jogando bem, e se empenhando, e criando, e buscando. O Cauli, não. Porque ele tá sem força. Não é que ele tá sem querência. Não é porque ele, não quero. Não porque ele não sei o quê. Não porque não sei o quê. Não, cara. Ele tá sem força. Ele tá sem força. Jonas, como é que tá essa situação envolvendo o Júnior Santos? O Júnior Santos quer jogar no Bahia.
quer jogar no Bahia. Só que tem um impeditivo que é muito impeditivo. Ele recebe 1.800.000 reais por mês. E o Bahia não vai pagar e não deve pagar isso. Não vai e não deve pagar isso. Tá, meus amigos? Porque o que acontece? O Atlético Mineiro contratou ele do Botafogo. Foi uma contratação relativamente cara. Não foi uma contratação barata. Não foi, tá? E agora o Atlético Mineiro quer, tipo assim, se desfazer do jogador. Por quê? Porque o jogador tá machucado. Tá voltando, tá em transição, mas ele não joga desde setembro do ano passado. O Júnior Santos não joga desde setembro do ano passado. Eu particularmente, eu já falei aqui, volto a repetir, eu não entendo por que o Bahia tem interesse nesse jogador, porque o Bahia precisa de um centroavante. E eu vou falar sobre o Alejo Velis nesse vídeo aqui, tá? E o Júnior Santos é um jogador que joga pelos lados do campo, todo mundo sabe disso. E detalhe, ele foi para o Atlético Mineiro, não conseguiu desempenhar um futebol em momento algum, não conseguiu jogar, né? Recebe um salário altíssimo e o Atlético Mineiro já não conta com ele. O Bahia surgiu como interessado em contar com esse jogador. O Bahia precisa de um camisa 9 para brigar pela titularidade com o William José. Ele não é esse cara, ele não é esse cara, ele não é homem-gol, ele não é centroavante, ele não é artilheiro. Ele é jogador de força, de lado de campo. E nesse momento o Bahia tem o Cauli não, tem o Ademir que tá jogando demais. Tá? Então, você pagaria 1.800.000 reais por mês pro Júnior Santos chegar para ser banco do Cauli? Ele seria, meus amigos, um dos maiores salários do elenco. Para ser banco do Ademir? Não. Não, né? Mas a que pé que tá essa negociação? O Bahia tem alguns fatores que o Bahia não quer abrir mão. O Bahia não quer obrigação de compra, quer opção de compra. E o Bahia quer, no mínimo, 50-50. Ponto. Acabou. O Bahia não é mais aquele time de antes. O Bahia não é mais aquela galinha morta de antes, onde todo mundo ia lá e passava a mão na bunda. Acabou. Quem quer se desfazer do jogador é o Atlético Mineiro. Quem tá pagando o jogador é o Atlético Mineiro. Se o Bahia ele quiser pagar metade do salário, 750 mil por mês, o Atlético tem que pensar o seguinte, eu vou estar economizando 750 mil por mês, que pelo que me parece ele tem contrato até 2028, algo desse tipo. Posso estar até errando nisso, né? Então assim, o Bahia tem interesse no jogador, mas não vai pagar o que o Atlético quer, o salário 100%, não vai pagar, e joga a responsabilidade toda no Atlético Mineiro. Cara, você que sabe, eu tenho interesse nele, eu pago a metade do salário. Né? Mas se você não quiser, a gente não faz negócio, você continua com ele pagando 1.800.000 por mês. Faz extremamente certo o Bahia. Evidentemente que o Atlético vai ficar forçando, vai tentar negociar e vai acabar fechando aí com o Bahia, com os valores que o Bahia está propondo. Tá? Eu tenho certeza absoluta disso. Essa é a primeira situação e eu acho que, diferentemente do que o Márcio Martins trouxe, não está certo. Tá? Não estou desmentindo o jornalista, ele é muito competente, muito conhecido na Bahia, mas não está certo porque tem uma negociação em andamento. A gente só pode sacramentar que está certo a partir do momento que está um negócio fechado, anunciado, assinado e não está. Até porque ele precisa passar pelos exames médicos. Ele é um jogador que não joga desde setembro. Desde setembro. Tá bom, meus amigos? Então, vamos aguardar. A tendência é que ele seja jogador do Bahia por empréstimo, mas se o Atlético Mineiro não reduzir essa pedida, o Bahia não vai aceitar os valores que o Atlético está querendo impor. Em relação ao atacante, Alejo Velis, é isso. Se vier para o Bahia, vai ser no meio do ano. O Rosário Central não abre mão dele nessa Libertadores da América. Não abre mão dele nessa Libertadores da América. Então, ou o Bahia procura um novo camisa 9, ou o Bahia tem no Júnior Santos jogando improvisado um camisa 9, que eu acho que não é característica dele, nem é um bom cabeceador, não sabe fazer o pivô. Ele é um jogador de velocidade, que joga pelos lados do campo, mas enfim, pode chegar aqui, calar minha boca e jogar pra caramba, né? E o Bahia, ou senão, vai ficar com o Del e o William José. Se você for no mercado e não conseguir achar um camisa 9, eu acho mais adequado você pegar o Del e jogar ele num patamar lá no alto. Não vou buscar um camisa 9. O meu camisa 9 é o William José e o substituto dele vai ser o Del. Acabou. O Del vai ficar grandão. Porra, tô com moral. Né? Melhor fazer isso do que você ficar, né, improvisando o Júnior Santos. Enfim, o Del tá dando conta e vai dar conta do recado. Entrou contra o Corinthians ali, entrou bem de novo. Sabe? Enfim,